Fala moçada, seu tio Ibra aqui do Antifrágil. E agora com o final da Copa do Mundo, a gente fez algumas postagens aí falando de alguns casos de alguns jogadores, falamos um pouco da Copa do Mundo. Mas como a gente fala, né, o esporte imita muito a vida, por isso que a gente fala muito de esporte. E eu queria fazer algumas considerações finais para vocês perceberem alguns ensinamentos que a Copa do Mundo trouxe pra gente, né, ainda mais inserido no contexto atual que é a Copa do Mundo, os jogadores estão, no contexto que a gente vive, de muita informação, muita tecnologia, e como que você pode tirar alguns ensinamentos disso para sua vida profissional, para os seus negócios, para os seus investimentos, certo? Então assim, a primeira coisa que eu queria que você perceba é o seguinte, primeira coisa, os times que foram bem foram os times que tinham uma liderança, certo? Tinha um líder dentro de campo, né? Um ou dois, geralmente um, né? Tem que estar centrado em alguém que chama a responsabilidade, certo? Principalmente nos momentos de tensão, nos momentos de aperto, tá? Eu vi que isso faltou um pouco no Brasil, o time estava um pouco perdido quanto à liderança. Tudo bem, tem o Tite, o treinador, mas não tinha uma liderança dentro de campo, né? As lideranças dentro de campo estavam um pouco afetadas e não tinha aquela pessoa que chama a responsabilidade, que chama todo mundo para ficar mais forte na hora que a coisa tá tensa, né? Não tinha isso muito e acabou todo mundo ficando tenso e um transferindo responsabilidade pro outro e sem ter um líder dentro de campo, que é aquele cara que quando tá todo mundo desesperado, ele transfere aquele sentimento de confiança, aquele sentimento de calma para todo mundo, certo? E também dentro disso, uma coisa legal dentro da liderança, é uma coisa que o Tite fez numa entrevista que a gente viu, que eu não sei se vocês viram, é que um dos jogos do Brasil, o Tite foi questionado sobre questão de arbitragem e ele não quis falar muito de arbitragem. Ele falou assim: a gente vai ficar falando muito aqui de arbitragem porque já foi, não vou ficar gastando energia com coisas que já passaram, né? E vou gastar minha energia com coisas que a gente pode consertar, com o nosso futebol, analisando o adversário, etc. Isso é outra coisa que eu achei muito bacana. Porque dentro do meio de negócios, investimentos, etc., né, tem uma parte que a gente chama de macroeconomia, né, que é questões de mercado, de crise política, crise econômica mundial, questões financeiras de concorrentes, do seu mercado em si, se ele está crescendo, se ele está caindo. E isso é importante a gente conhecer e analisar para se preparar contra riscos, né, e aproveitar oportunidades, mas não para ficar transferindo culpa e ficar reclamando e ficar com mimimi em cima disso, né? Tem muito empreendedor que faz isso, o cara fica culpando a crise, culpando o mercado, culpando a economia externa, culpando o concorrente, culpando a cultura da população que mudou, culpando um monte de coisa e isso não resolve nada, né? Entender a macroeconomia é para você saber se posicionar, mas não para ficar colocando culpa em terceiros, porque realmente no lado da macroeconomia são coisas que normalmente a gente não tem como interferir, certo? Lógico que no longo prazo, se juntar todos, a gente tem como mudar isso um pouco melhor, mas são coisas que normalmente a gente sozinho não consegue mudar a chave muito ali. A gente consegue mudar a gestão do nosso negócio para melhor, nosso marketing para melhor, nossa gestão financeira para melhor, mas não consigo mudar a cultura de uma população de uma vez, não consigo mudar o cenário político-econômico de uma vez sozinho, enfim, várias coisas nesse sentido, né? Então não vou ficar transferindo culpa nisso, lógico que a longo prazo a gente tenta melhorar isso, mas é simplesmente entender e saber se posicionar quanto a isso. E por último aqui que eu notei, uma outra coisa importante é que percebam o tanto que a emoção faz diferença. No jogo do Brasil e Suíça, o próprio Tite falou que os jogadores estavam muito bem fisicamente naquele jogo ainda, né, no começo da Copa, mas todo mundo se abalou, começou a ficar fraco, lento, jogando mal, mesmo estando bem fisicamente, porque a Suíça fez o primeiro gol, né? Isso abalou demais o psicológico das pessoas. Então entenda o seguinte: por mais que você ache que você é racional, por mais que você estude comportamento humano, mentalidade, seja lá o que for, o ser humano é muito mais emoção do que razão. Proporção de 9-1, geralmente, tá? De inconsciente versus consciente, de emoção versus razão. Nosso inconsciente é 9 vezes maior do que o nosso consciente. Isso é para todo ser humano. Então, mais inteligente do que você tentar controlar todas as suas emoções e seu inconsciente é entender que eles são mais fortes do que você e ficar esperto e precavido para que isso não te pegue de surpresa. Você perceba quando isso estiver acontecendo, entenda isso e tente reverter, ou tente não tomar decisões ou assumir responsabilidades nesse dia que você não está com um consciente, o inconsciente abalando muito o seu consciente, a sua emoção abalando muito a sua razão, certo? Então essa é a maneira mais inteligente de se posicionar. Então foram aqui as nossas sacadas sobre a Copa do Mundo. Primeiro, a gente precisa sempre de uma liderança chamando a responsabilidade, transmitindo confiança, transmitindo calma para qualquer time, seja no esporte, seja nos negócios.
Segunda coisa, a gente precisa de humildade e sabedoria para fazer a tarefa de casa, entender o macroambiente, entender seus concorrentes, entender o seu adversário, entender você mesmo, certo? E se posicionar para isso e não ficar transferindo culpa, certo? E por último, entender que o nosso inconsciente, a nossa emoção é maior do que o nosso consciente, a nossa razão. E ao invés de tentar ficar achando que a gente consegue controlar isso, simplesmente entender e saber se posicionar para se proteger contra isso. Espero que tenha sido útil e um forte abraço.